Olá, afetuosas pessoas que seguem esse Sinal de Afeto. Aqui é o professor Tabu e temos uma visita tão ilustre aqui. Não tenho nem roupa para um encontro tão bonito como esse. Ela é uma das audiodescritoras mais conhecidas do nosso país e ela merece tanto isso, não apenas por ser uma das pioneiras da audiodescrição, né, aqui no Brasil, mas também por ser uma ótima audiodescritora. Adoro muito o trabalho dela. E uma pessoa simples, muito gentil, simpática, que aceitou meu convite de uma forma muito generosa, muito afetuosa. Bel Machado, você está no quadro Conexões Afetivas. Olá para todo mundo. Obrigada, Tabu, por esse convite. Você também é muito famoso, é muito conhecido. Obrigado. E vou começar me apresentando, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados, eu digo que são encaracolados, repicados e descabelados, castanhos. Tenho os olhos castanhos também, estou com uma maquiagem leve, com batom rosado e uma blusa de ombros de fora marrom. Estou na Bem, sala de casa, que tem muitas árvores, e é isso. muito bem. Bom, o pessoal que segue não já ouviu minha audiodescrição um bocado de vezes, mas eu não mudei muito não. Continuo sendo um homem branco, magro, cabelos castanhos escuros, lisos, curtos, olhos castanhos, barba e bigode, uso óculos e tô com a minha camiseta preta para variar, só que não, Ah, né? gosta de preto? Nossa, eu tenho. Gosto muito de preto, eu sempre É, estou com roupa preta. eu não sei se você já viu um meme que é a Mônica, da turma da Mônica, abre o guarda-roupa e tem um monte de roupinha igual, assim, né? Ah, Eu acho que é mais ou menos o meu guarda-roupa. Muita camiseta preta, muita, muita, muita. Mas para além do visual, quem é Abel Machado? Atrás do crachá, né? Tem o crachazinho lá de áudio do escritor e para trás do crachá, quem que é Abel Machado? quem que é Bel Machado? É, ultimamente eu tenho costumado sempre começar um curso, ou uma conversa, ou uma entrevista, falando algo que eu descobri faz uns 3 anos só, e que me identifiquei muito, né? E que acho que se identifica essa questão com muita gente que está na audiodescrição, exatamente por ser uma especialização. As pessoas falam, na verdade, eu tenho formação nisso, eu tenho formação naquilo outro. Tem problema, né? E pessoas, graças a Deus, nos últimos 10 anos, 15, eu comecei há 25 anos, né? Que era mais o pessoal das letras, do teatro, do cinema, mas não tinha ninguém da filosofia, né? Então, quando as pessoas, como sempre as pessoas me trazem essa angústia, eu posso, né? E daí eu falo de uma fala que eu vi do Rubem Alves, que é um escritor e filósofo, e que ele foi entrevistado uma vez e ele falava assim para o rapaz que foi entrevistado: como é que o senhor chegou aqui? Qual a sua trajetória? O que você fez para você chegar onde você chegou? E daí ele olha assim, ele fala: olha, não sei onde você acha que eu cheguei, mas eu acho que eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. E eu me identifico muito com isso, porque eu fiz fonoaudiologia, depois Olha, eu fiz agronomia, quando eu morei na Itália, depois eu vim para o Brasil, voltei e fui estudar cinema. E estudando cinema, eu senti a necessidade de estudar filosofia para dar aula de cinema, né? Os professores de história do cinema. E estudando filosofia, eu conheci os iluministas, Denis Diderot, que fez a Carta sobre os Cegos, e pronto, eu fui convidada por um cineasta, eu dava aula de cinema no MIS, para passar filmes no Braille. Ou seja, é uma trajetória que você há de convir que, né? Mas muita gente é assim. Então, quando você fala, quem que é a Bel? A Bel é uma pessoa, é muito difícil a gente falar de si, mas um fato existe, eu estou sempre contornando os meus caminhos. uhum. Eu demorei para descobrir a minha paixão pela filosofia e pelo cinema, que são os fios condutores que me trouxeram até a audiodescrição. Então, eu acho que é isso, eu tô sempre nos contornos, me aprofundo certamente,
Mas e é isso eu trago para minha audiodescrição, não engessada. Que bonito, muito bonito. Engraçado, isso faz a gente parar para pensar o que é dar certo, o que é dar errado, né? Porque Exato. eu acredito que você não tem dúvida de que sim, deu tudo certo, né? Deu tudo errado, aquilo que a gente às vezes pensa, será que podemos ter o controle de nossas vidas, o controle da nossa história, o controle da nossa jornada? Mas será que é mais importante ter o controle ou ser feliz, né? E acho que isso vai para as relações humanas também. É por isso que, num certo sentido, eu sou crítica, mas muito solta com a audiodescrição. Porque assim como as relações afetivas, eu me separei 2 vezes, eu fui casada 2 vezes. Deu certo 2 vezes, até quando tinha que dar certo, até quando eu tinha que mudar a rota. Então, Sim. é gozado isso. Então, sim, um monte de coisa deu certo. O que não deu mais certo? Mudei a rota e outras coisas foram dando certo. Então, não é que aquilo deu errado, aquilo teve o seu tempo de ser, né? Eu penso um pouco por aí. E o que que você tem feito? Eu vi que você está dando até um curso, né, de audiodescrição, as oficinas no Sesc, né? Mas o que mais você Sim, tem no feito de Cine bom? Sesc. Aham. Eu gosto muito de dar essas oficinas livres, né? Que são mini cursos introdutórios, porque eu acho que a maneira da gente abordar a audiodescrição, ela sempre deve vir como uma noção de liberdade, né? Então, quando eu venho falar de audiodescrição nesses pequenos cursos, ou seja, naquele que eu dei com o Rafael Braz o ano passado, de audiodescrição, linguagem e história do cinema, curso de 80 horas, né? Uau. Tive mais de 500 inscrições. Uma forma ou outra, o que eu acho que é sempre importante, e isso vem pela minha formação da filosofia, é dizer para os alunos: olha, vocês são livres, busquem a liberdade, busquem as técnicas da audiodescrição, busquem estudar as linguagens artísticas, mas nunca deixem um professor falar: isso aqui é audiodescrição, isso aqui não é. Porque se eu fizesse isso, ou se eu fosse assim, as centenas de alunos que eu tive, com os quais eu aprendi, aprendo até hoje, como eu comecei há muito tempo, eu vi surgirem coisas na audiodescrição que eu nunca tinha pensado, é lógico. E eram coisas que muita gente falava: nossa, não, mas isso não é, isso não é. Eu falei: olha a liberdade dessa pessoa experimentando isso. Se ela vai fazer essa audiodescrição para sempre assim, eu não sei. Mas olha que coisa que ela encontrou, porque ela se permitiu, né? Verdade. Ele é um dos maiores geógrafos do mundo. Eu vou conversar com o baiano Milton Santos. Eu interrompi a entrevista com a Bel para mostrar para você um trecho da entrevista do Milton Santos no programa do Jô Soares. A entrevista foi ao ar em 1995, quando o Milton tinha 69 anos e o Jô Soares tinha 57 anos. Milton é um homem negro, retinto, corpulento, seus cabelos são escuros, curtos, seus olhos são castanhos, veste camisa clara, gravata vermelha, terno azul escuro. Jô Soares é um homem branco, gordo, de cabelos curtos, brancos, veste camisa clara, terno cinza, gravata borboleta. Usa óculos de armação redonda. Preste bastante atenção nas palavras daquele que eu considero o maior geógrafo da história do Brasil. Já já você vai entender por que eu incluí esse trecho. A inteligência humana é algo que é infinito. Agora, a dúvida que eu tenho é se nós vamos usar realmente todas as técnicas que estão aí. E como vamos usá-la, né? Porque nunca o homem usou todas as técnicas. Ele usa uma parte, não usa outras. Certos países usam algumas, outros usam mais outras técnicas. E este inferno que está sendo para nós, exatamente esse uso inconsiderado, esse uso, como diria, sem cautela da técnica, eu creio que isso Sem critério, às vezes, também. Isso, frequentemente sem critério, creio que isso vai ter um stop daqui a pouco. Nós vamos voltar a ter a razão, não a racionalidade, mas a razão. E então o mundo vai poder, espero, continuar descobrindo coisas, inclusive ampliando a velocidade, ao mesmo tempo em que a gente vai também poder imaginar um homem mais humano e que seja permitido aos homens
viverem na Terra enquanto humanos. Eu acho que isso aqui é central Um grande objetivo. neste fim de Quer dizer que século. o geógrafo é, antes de tudo, um otimista? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho dado cursos, sempre estou dando cursos, e teatro sempre, né? Audiodescrição no teatro, audiodescrição no cinema é a minha praia, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre audiodescrição e filosofia, cinema e linguagem cinematográfica. Mas eu tenho me apaixonado há muito tempo, desde que eu fiz um trabalho no MAN São Paulo, numa exposição da CPFL com o Felipe Mianes, que foi a exposição Tinta sobre Tinta. Ali eu descobri minha paixão por estudar as linguagens das artes visuais, as pinturas, a audiodescrição nas obras pictóricas. Aquilo é algo que eu tenho versado bastante, estudado, tenho feito as bienais itinerantes, né, de arte. Então, as artes pictóricas, não só porque eu gosto da pintura, mas eu gosto da história da pintura e eu gosto desse desafio do que é essa pincelada, né? Então, acho que eu vou estar sempre assim, fazendo audiodescrição, mas sempre estudando. Eu gosto de dar aula, né? Eu dou aula na PUC, na especialização da PUC Minas. Eu gosto de dar aula, eu gosto de dizer para os alunos, logo que eles chegam, sobre a filosofia do olhar e sobre a importância de se preservar a liberdade de cada um. Eu tenho a sensação que às vezes as pessoas esquecem que a audiodescrição é tradução. E tem um monte de coisa da tradução entre idiomas, de idioma para Sim, idioma, que a gente pode aproveitar também, né? Na exato. audiodescrição de imagem para texto. E uma das coisas é essa sensação de liberdade que quem cria o texto tem, o texto de partida da tradução, mas muitas vezes o tradutor, a tradutora se sente um pouco enjaulado, né? É legal porque eu sinto que a sua fala empodera e liberta, dá aquela sensação de, peraí, deixa eu experimentar um pouquinho, deixa eu mudar meu Exato, jeito de fazer se for necessário, e que a gente nunca tá pronto, a gente tá sempre aprendendo novas formas de claro. realizar o trabalho, tá tudo certo. Porque a audiodescrição, ao meu ver, eu sempre falei isso desde lá do início, quando a gente estava escrevendo as normas da BNT, né? Uhum. Eu, Lívia, todos aqueles dinossauros pioneiros. E eu falei, olha, a audiodescrição é uma recriação artística. E daí vou nisso que eu afirmo categoricamente. Ela é uma criação artística porque ela parte da subjetividade do olhar, né? Uhum. Então eu busco a objetividade da imagem, eu busco ser objetiva, claro, né? Eu sou uma das pessoas que ensina as normas da BNT e eu acho que para você negar algo, você tem que conhecer profundamente. Então, você tem que estudar as normas da BNT. Então, você busca sim a objetividade da imagem, enquanto ela busca em nós a subjetividade. E o olhar é um filtro subjetivo da realidade. Então, por isso que, se você não se permite olhar e escolher e tentar experimentar formas diversas, embora cada um tenha suas convicções e a sua maneira de fazer a D, é claro, Uhum. né? Se você se policiar tanto, você não vai conseguir criar algo mais genuíno, algo Uhum. novo, né? E eu vejo muitos audiodescritores que se jogam, a partir dos cursos que a gente faz, que se jogam, falam, não, eu vou experimentar isso. Pois é, ó, eu posso até dizer, nossa, eu não faria isso, mas você fez. Não interessa se eu concordo, se eu não concordo, não tem que fazer o que o seu professor tá falando, né? Você tem que se inspirar para fazer outras coisas diferentes, né? Fazer uma relação de obediência, né? Não E tem precisa. professor que gosta disso, né? Que quer que você Tem. faça. Claro que a gente se identifica com um aluno que gosta da sua forma de traduzir, mas tem um limite, né, ali, né? Não tem que ser uma cópia. Nesse tempão que você trabalha com audiodescrição, você já deve ter feito de tudo pouco, né? Tem alguma coisa que você ainda não fez, que você tem vontade de fazer, ainda não fez, não deu tempo, não teve oportunidade, não aconteceu? Não, Uau! não. Tudo que eu gosto, que eu gostaria, eu já fiz. Tem outras coisas que eu vejo as pessoas fazendo, mas também não tenho vontade de fazer. Então, Sim, sim, lógico. é um processo identitário, né? Então, tudo que eu gosto,
de fazer, eu faço. E eu tenho esse. Acho que é um privilégio, né? Você poder fazer só as coisas que você gosta. É É um um privilégio. privilégio. É um Tudo que eu faço, privilégio. eu gosto de fazer. Todas essas modalidades que eu trabalho. Uhum. Acho que é porque eu comecei a trabalhar no Centro Cultural Braille, né, em 99, quando Aham. comecei a fazer audiodescrição. Eu fazia audiodescrição de cinema brasileiro e europeu, e Hum. iraniano, né, Uau. cinema persa. Então eu escolhia, como eu era professora de História do Cinema no MIS, eu fazia dos filmes que eu conhecia. E os Hum. filmes que eu conhecia eram os europeus, todas as vertentes cinematográficas, então desde o cinema mudo até tudo. Eu passava pelo construtivismo russo, pelo expressionismo alemão, enfim. E daí todas essas escolas, né, Nouvelle Vague, então eu já fiz de todos os diretores que eu mais gosto, são os que eu apresento no meu curso. São os que a gente acaba trabalhando. Então, é muito legal você, né, gostar de um filme e fazer a audiodescrição daquele filme. Que lindo, é verdade, é um privilégio mesmo. Ainda mais para É quem um gosta de privilégio. arte. É. Muito bem. E quando você olha para a audiodescrição que os colegas, as colegas fazem, quando que você considera que a audiodescrição ficou boa? Claro que isso é bem Olha, pessoal, né? Mas. não, mas claro, quando que é boa? Quando você vê na audiodescrição os elementos que você acha que naquela obra eram importantes de serem contemplados. Uhum, Então, desde a minha dissertação, por que a linguagem, no cinema, a linguagem cinematográfica é importante? Porque é ela que dá o sentido do filme, né? É forma e conteúdo. O conteúdo está lá, e a forma de registro. Então, quando eu vejo uma audiodescrição de um filme, claro, eu não estou falando de uma sessão da tarde, estou falando de um cinema de arte, ou de um cinema que é artesanal. A audiodescrição tem que ser também, ela tem que contemplar. Quando que a audiodescrição é boa? Quando ela dialoga com a obra, não só no seu roteiro de descrições, mas no seu acervo léxico. Não é toda obra que dá para fazer essas coisas, mas há obras que, se você não faz isso, você distorce a obra, uhum, você não traduz, e, portanto, você não dá o direito à fruição estética para a pessoa com deficiência visual. Então, uma obra boa, independente de eu concordar com o termo que usou, se eu faria daquele jeito ou não, eu consigo ver essa coisa linda que é quando dialogou com a obra. uhum. Então, tá tudo certo. Para Tudo mim, certo. ao meu ver, a audiodescrição nunca é satisfatória, a minha. Nunca acho satisfatória. E não é só aquele lugar de, hoje eu faria de outro jeito, agora eu vi, porque isso é normal, né? Nossa, que horror que tá aquilo, que horror que tá não sei o quê, porque você vai mudando e tal. Eu, então, que comecei fazendo um monte de coisa, de qualquer jeito, né? Enfim, né? A gente olha assim, eu ponho como anti-exemplo até. Alunos, olha isso aqui, não é para fazer desse jeito. Mas era o que eu fazia na época, olha que interessante. Mas, enfim, eu acho que é isso. Uma audiodescrição boa é quando ela dialoga com a obra. Quando você sente que e eu estou vendo, né? Eu sinto que aquele audiodescritor fez uma pesquisa. E os consultores com os quais eu trabalho são pessoas que pesquisam muito as linguagens artísticas. Então, eles também detectam isso. A gente conversa sobre isso. Pô, isso está dialogando com a obra, isso aqui não está. Então, não é só um gosto, é a questão da tradução mesmo, né? O diálogo. Pessoal que está assistindo o vídeo agora no YouTube, poxa, essa conversa tá muito legal. Eu acho que esse vídeo merece aquele joinha, não merece, não? Aliás, eu acho que a Sinal de Afeto merece que você passe a ser um seguidor ou uma seguidora desse canal, porque tem tanto conteúdo legal que a gente está publicando. Não deixa de É seguir a gente, apoia verdade. nosso trabalho. E apoia o trabalho das audiodescritoras, dos audiodescritores por esse Brasil. Por falar nessas pessoas, Bel, cita aí pra mim uma pessoa cujo trabalho na audiodescrição te inspira. Uma, Uma. um Uma. monte me inspira, positivamente e negativamente. Não, pelo amor de Deus. Não, é claro que eu não vou falar para o mal, porque É, é uma questão de os, juízo pessoal sobre a audiodescrição. se Nada você pessoal quiser, se sobre você a quiser, a gente pode criar deles. depois o quadro Desafetivos, entendeu? O Ai, quadro das não, desconexões. Não, tô brincando, não o faremos mundo já isso. está cheio de desafeto.
Vamos nos ater ao que nos une e não ao que E, nos separa, como dizia o Milton Santos, que eu cito sempre. E, é, aliás, você falando do afeto, Milton Santos era um geógrafo que eu amo, amo, faleceu há poucos anos, uhum, mas ele falava da afetividade na comunicação, da importância da afetividade na comunicação. Ela gera emprego, ela faz isso, faz aquilo. Então, ele falava muito do afeto na comunicação, né? O quanto as pessoas estavam perdendo isso. Por isso é muito legal, parabéns, deem like e sigam aqui a gente. Uma pessoa, olha, eu poderia citar um monte que eu admiro e que eu gosto, mas quem me inspira, porque principalmente no cinema me traz possibilidades sempre novas, é a Liliana Tavares. ah, delícia. Eu gosto muito dos roteiros dela, narração também, mas enfim, estou falando daí de roteiros de audiodescrição. Sim. Depois tem as que eu admiro na voz, depois tem as que eu admiro no teatro, no cinema, nesse tipo de teatro, naquele outro tipo de teatro, nas artes visuais. Então, eu admiro várias pessoas e me inspiro em várias. Mas me veio assim a Liliana por causa de um trabalho que ela fez uma vez, que ela mostrou para a gente num grupo de estudo que a gente tem, e eu falei, que coisa incrível, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que é dialogar com a audiodescrição no meio do filme, era uma brincadeira, eu achei fascinante. Mais uma merecida interrupção. Eu encontrei uma reportagem no NETV, a Rede Globo lá de Pernambuco, que passou na televisão no ano de 2012, falando sobre um espetáculo chamado Leve, do coletivo Lugar Comum. Na época, a Liliana Tavares atuou como audiodescritora e eu atuei como intérprete de Libras. Naquela época, eu ouvia um pouco melhor, então consegui atuar como intérprete de Libras. Liliana é uma mulher com ancestralidade afro-indígena, magra, tem cabelos encaracolados, castanhos escuros, na altura dos ombros, e olhos castanhos. Ainda na bilheteria, as pessoas com deficiência visual recebem um fone de ouvido. É por ele que é feita toda a descrição da peça. Antes do espetáculo, o deficiente é levado para conhecer os bastidores. O momento que ela pode chegar e sentir essa cortina, sentir a roupa das bailarinas, saber como é que é a roupa, né? Então é uma sensação diferente. Cada ação é descrita por uma locutora que fica nesta cabine. Paradas em lados opostos, lentamente pender para um lado. Para os deficientes auditivos, o espetáculo traz também um intérprete de Libras. Que legal. Deixa eu te contar uma curiosidade. A Liliana foi minha chefe 1000 anos atrás. Ela era coordenadora do curso técnico de intérprete de Libras, lá em Recife, no Soares Dutra. Eu morava lá em Recife. E ela começou na audiodescrição um pouco antes de mim. Aprendemos audiodescrição ali nos mesmos cursos, né, do mesmo lugar, lá na Federal de Pernambuco. Mas ela, no começo, se dedicou muitíssimo mais à audiodescrição, né, do que eu. E eu comecei a mergulhar mais na audiodescrição de uns 10 anos para cá, né, mais ou menos. Mas formação, eu comecei em 2009, ela começou um pouquinho antes, vou chutar 2007, 2006, eu acho. Maravilhosa. Beijo, Lili. Receba nossos beijos. Beijo, Lili. Bel, todo mundo na audiodescrição conhece a audiodescritora, Bel Machado, a profissional, a tradutora. Mas eu queria que você contasse pra gente alguma coisa afetiva sobre você. Quem sabe alguma coisa que a maioria das pessoas não saibam sobre você? Uma coisa afetiva? Uhum. Tem várias coisas, mas só os amigos sabem. Eu sou muito tímida. Eu posso chegar num lugar e ficar lá por horas sem falar com ninguém, quieta. Eu sou muito tímida, mas eu gosto muito de falar, né? Então, dependendo do espaço, do lugar, eu sou uma pessoa. E dependendo do espaço, eu sou outra completamente diferente. Então, uma coisa interessante sobre mim é que eu vejo as pessoas se encontrando, falando: não, a Bel é assim, não, a Bel é assim, não, a Bel é assim. Depende, eu sou muito reflexo do outro. Eu posso gostar muito de uma pessoa, como eu posso não gostar nem um pouco de uma pessoa. Eu posso ser muito simpática, como eu posso ser muito antipática. Eu tenho esses extremos. E parece que há num senso comum uma ideia de que
um comunicador, uma comunicadora não é uma pessoa tímida, mas muitas vezes é sim. Sim, claro, claro, sim. Podemos ser pessoas tímidas. Eu me considero tímido também. Eu acho que, inclusive, o professor meio que vira um personagem, sabe? Que é até uma defesa para eu lidar com a minha timidez. É, uma E defesa. quando a gente vai elaborando, né, vai crescendo, vai fazendo análise, daí a gente vai vendo que você não é obrigada a se dar bem com todo mundo, a gostar de todo mundo, a não sei o quê, mas dentro do que você gosta, você tem que respeitar algumas coisas e seguir em frente, tá tudo certo. Agora eu quero te perguntar um sinal de afeto. Deixa eu especificar, né? Aqui é a minha pergunta. O mundo é muito diverso, as pessoas são diferentes. Você tem suas qualidades, você tem suas limitações, como todo mundo tem. Mas Sim. quando você convive com outras pessoas, o que te afeta positivamente? O que é que você olha na relação das pessoas que você fala, ali tem um sinal de afeto, ó. A escuta, o silêncio. O silêncio é que a pessoa deixa num diálogo para escutar você. Porque o que eu sinto, isso sempre foi assim. Como eu sempre fui muito tímida, hoje eu trabalho de outra forma com isso, é claro. Se eu encontrava um vácuo, eu ficava nele, quieta e tal. Quando a gente amadurece, a gente busca, né, ajudar o outro a sair também desse silêncio, né, cativar, se é uma pessoa que te interessa, obviamente. Mas assim, o que eu admiro nas pessoas é a capacidade de escuta, num diálogo qualquer. E a gente percebe isso quando a gente encontra em roda, né? Gente que quer falar, quer mostrar, quer ser bacana. Nossa, isso me irrita profundamente. A não ser quando você está com um grupo pequeno, que daí você já conhece todo mundo, então você fala mesmo, né? Tagarela e tudo mais. É natural isso. Mas num grupo que tem muita gente que é diferente, você tem que dar um pouco de espaço, né? Para cada um achar a hora de falar. E quando alguém se apropria do espaço e começa a dar um show, isso me deixa muito nervosa. Respeitar os turnos de fala, dar espaço para as pessoas dialogarem, facilitar o diálogo, o desabafo, etc. É um dom que pouca gente tem, né? Que pena. Eu acho, É. cada vez mais. E me diga também uma experiência sensorial muito marcante. Pode ser um cheiro bom, pode ser um som, uma textura, um sabor. Uma experiência sensorial, bom, eu toco piano, toco só para mim. Não gosto de tocar em público e também não sou uma pianista, não estudo muito. Estudei, fiz conservatório, mas eu gosto de tocar. Eu toco muito pouca coisa, mas eu gosto de tocar. Então a música é algo que sempre me fascinou. Tocar e ouvir. Então a experiência da música é algo que me apraz, mas uma experiência sensorial que eu gosto muito é quando eu vou para a fazenda, a gente tem uma fazenda dos avós, onde eu cresci, né? E é chegar ali e ver o quanto os sentidos, né? Da visão, do olhar, os cheiros todos, né? Os diversos cheiros de uma fazenda, a música de pássaro, enfim, quanto todos esses sentidos reunidos evocam uma grande alegria, uma contenteza, né? Eu não fui estudar à toa o Denis Diderot quando ele fala que você constrói as coisas do mundo a partir de todos os sentidos que você possui. Portanto, se você não enxerga, você constrói da mesma forma com os outros sentidos que você tem. E daí que ele faz esse elogio ao tato como forma de conhecimento, e não o olhar. O olhar engana, ele dizer. Mas, enfim, então eu acho que esses todos os sentidos, quando você sabe escutar, e quando você chega num lugar que você lembra do cheiro, do gosto das coisas, e aquilo complementado pelo olhar, acho que é por isso que eu gosto tanto de fazer audiodescrição da natureza, né? Das cenas da natureza rural, né? O pôr do sol, o nascer do sol, a montanha. Você vai ver que nos meus trabalhos, quando tem isso, tanto na pintura como no cinema, é onde eu consigo fazer mais poesia com a audiodescrição. Adorei a Né? resposta. Eu tenho uma coisa com o cheiro também, com o olfato. Nossa, o olfato às vezes me ativa umas memórias.
muito, muito Você antigas tem e isso muito, muito, aguçado em você. muitíssimo aguçado. Eu acho que é o melhor sentido que eu tenho, inclusive, É porque eu uso mesmo? óculos. Essa semana fui no oftalmo, mandei fazer Também. meu primeiro multifocal. Então, agora eu não enxergo É. nem de longe nem de perto. Eu tenho deficiência auditiva também. E eu Ah, acho que o é? meu melhor sentido é o olfato. Olfato e paladar, né? Mas principalmente o Aham. olfato. Sinto um cheiro de longe, assim, já rápido. E ele Olha me. só. Os cheiros me ativam muitas memórias, eu sei bem do que você está falando, é muito bonito. É incrível, né? E para terminar, que pergunta você faria para mim? E eu juro, pessoal, nós não ensaiamos isso. Que pergunta eu faria para você? Uma pergunta que eu acho muito interessante, que é uma pergunta que no primeiro ano de filosofia, o primeiro professor na primeira aula de filosofia, ele não fez, ele falou. E daí, a partir daí, a gente começou a refazer essa pergunta. Ele falava assim: olha, a gente vai estudar filosofia e vocês não vão consertar o mundo ou conseguir pensar em todas as coisas do mundo, porque tem muito filósofo e tem muita gente pensando. Mas o mais importante que a filosofia pode ensinar é para vocês não perderem a capacidade de se indignar com o mundo. Não é aquele cara reclamão que reclama de tudo. Longe disso. Mas é você não se acomodar com as coisas que tomam um certo rumo e que você deixa, é o laissez-faire, a gente fala, né? Não, deixa, isso vai ser assim. Não, as pessoas são assim. Então, eu pergunto para você, você acha que você não perdeu essa sua capacidade de se indignar com o mundo? Eu nem quero perder. Eu peço muito aos deuses e às deusas jamais perder essa indignação, sabe? Uhum. Eu meio que vivo muito atento ao impacto social do que eu faço, entende? Sim. Então, eu tenho uma sensação, e eu levo isso para terapia, Uhum. levo mesmo isso para terapia, eu tenho uma sensação de que eu preciso sempre estar fazendo coisas que geram impacto social. Eu sou muito, parece clichê, né? Eu sou muito apaixonado mesmo pela vida. Eu amo muito viver. Eu fui muito feliz, inclusive, durante um tempo fiz um trabalho numa ONG que oferece apoio para prevenção ao suicídio, né? O CVV, fui voluntário lá por muitos anos. Olha só. E isso é um reflexo do tanto que eu gosto da vida, do quanto que eu gosto dessa oportunidade de fazer coisas, de acordar, de planejar, executar, de sonhar, de realizar, de errar, de aprender. E aí eu penso, gente, mas o mundo é, me dá tantos privilégios e tem tanta coisa errada no mundo. Eu acho que uma forma de eu ser grato ao mundo é eu tentar resolver essa indignação com trabalho. E aí isso cai logo num capricorniano que adora trabalhar, viciado em trabalhar, então gostar muito de trabalhar e sempre gostar desses caminhos, né? Meus irmãos Uhum. mesmo, eles fizeram caminhos bem diferentes, sabe? Meu irmão foi pro lado de trabalhar em empresa, de conquistar cargos, e hoje ele é diretor financeiro de uma grande empresa, foi por um caminho por aí. A nossa irmã, que tem 20 anos a menos que o meu irmão, né? Nossa, 20 anos. Ele é 5 anos mais velho que eu e ela é 15 mais nova do que eu. Também tá indo pelo mesmo caminho, tá ocupando um cargo também numa empresa, um cargo alto, com 27 anos, e eu sou super orgulhoso dela, mas não é para mim. Eu me realizo trazendo essa inquietação pelas minhas indignações, meus descontentamentos para a sala de sim. aula, para a educação. Já tentei fazer outras coisas, mas é aqui que eu sinto que eu estou no meu lugar. Exato. Então, olha, parabéns, porque essa pergunta, ela pode muito bem virar outra coisa, né? Não, eu estou indignado com o mundo, tá. Bom, e aí o que você faz? Né? Porque é fácil você se indignar com as coisas do mundo. E você, o que você traz aqui primeiro, esse seu canal, né? Tá, eu tenho indignações, as pessoas também têm. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Então, as tuas perguntas que você coloca aqui, e aí, o que a gente faz com essas coisas do mundo? Então, tá em você isso, você vai se indignar, sim,
mas canalizar para o que eu posso fazer. Eu não vou mudar todo o mundo, e nem quero, né? Porque também não tem a verdade das coisas. Mas você busca pessoas para encontrar e canalizar para o que a gente pode fazer. Eu acho isso muito bacana. E a inquietude é o que deve sempre estar dentro da gente, no melhor dos sentidos, né? E é o que você faz aqui, então eu acho maravilhoso. Parabéns. Ah, Bel, obrigado. Parabéns a você também por um trabalho tão lindo. E eu quero agradecer, nossa, de todo o meu coração, porque essa conversa foi absurdamente afetiva para mim. Eu tô com aquele calorzinho, coisa Que boa. bom. E eu sinto que as pessoas que nos seguem aqui, afetuosas pessoas que nos seguem nos canais do Sinal de Afeto, nossas alunas e alunos também, vão Uhum. se afetar bastante com essa conversa. E que legal poder conhecer um pouco mais por trás do crachá, como eu costumo falar, É, né? por Muito trás do crachá. obrigado mesmo. Eu que Então, agradeço. O geógrafo é, antes de tudo, um otimista? O geógrafo é, antes de tudo, um filósofo. E os filósofos são otimistas, porque eles têm diante dele a infinidade, não tem aquele limite, não tem aquelas limitações. O finito é o extenso, mas na cabeça de um filósofo, essa extensão é substituída exatamente pela infinidade, que é o próprio da inteligência. nós conversamos com a Bel Machado. Obrigado, Bel. Até a Obrigada para todo próxima. mundo. Até a Tudo de bom para próxima. você e parabéns por essa história de vida tão linda, essa carreira e por tudo que você faz. Obrigado mesmo. Obrigada. Valeu. Em desenho animado, mão esquerda aberta acaricia o dorso da mão direita fechada. O desenho congela, formando a logo da Sinal de Afeto.